Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Investidor Bairro. Meu nome é Paulo, sou analista de sistema e apaixonado pelo mercado financeiro. Dando continuidade à nossa jornada de educação financeira, né? Vamos falar sobre indicadores de rentabilidade, vamos falar do ROI, ROA, ROIC e giros de ativos. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, não esqueça de acionar o sino de notificação. Aqui, né, reforçando a indicação de compra e de venda, estamos aqui com o cunho educacional para poder ilustrar melhor aqui como que a gente possa fazer essa análise, ok? Vamos lá, nós usamos a plataforma Status Invest, que ajuda a comparar, isso é muito legal. Depois a gente podemos fazer um vídeo aí, né, específico sobre uma análise de uma empresa e depois, que acho que é uma das ideias aí do canal mesmo, né, para a gente manter essa pegada, né, de ajudar a fazer essa avaliação, a gente mostra como fazer isso aí em N plataformas, ok? Vamos lá, né? Porque esse aqui acho que é um vídeo um pouco mais longo, tem bastante indicadores, e a gente vai comentar aqui, né, sobre o ROI, Return on Equity, que é o retorno sobre patrimônio líquido, é um indicador de rentabilidade que mede a capacidade de uma empresa de gerar lucro em relação aos recursos investidos pelos acionistas. O ROI é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido da empresa e multiplicando por 100 para obter a porcentagem, né? Então a fórmula é ROI igual ao lucro líquido dividido por patrimônio líquido vezes 100. O lucro líquido é obtido a partir do resultado financeiro da empresa após a dedução de todas as despesas, impostos e juros, né? Então o patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e passivos da empresa e representa o valor líquido pertencente ao acionista. Então nós temos aqui, né, os indicadores dos 4 maiores bancos. Aqui o resultado é entre março e abril, talvez até, acho que talvez maio ali, né? Março e abril, onde eu montei essa estrutura aqui antes de finalizar o texto, ok? Vamos lá. Então, é uma medida importante para ver a eficiência da gestão financeira de uma empresa, pois indica o retorno, né, gerado em relação ao capital investido pelos acionistas. Valores mais altos do ROI geralmente são desejados para dizer que a empresa está obtendo, né, um retorno sobre o investimento, ok? No entanto, é importante analisar que o ROI em conjunto com outros indicadores, né, para considerar o contexto da indústria em que a empresa atua, já que em diferentes setores podem ter padrões de ROI diferentes. Então, pode ser que você comparar um setor, né, elétrico com um bancário, você vai ter esses valores, né, diferentes, não é muito legal. O mais interessante é você avaliar setor, comparar laranja com laranja, abacaxi com abacaxi, né? Então você consegue ter esse retorno melhor, né, de fazer uma avaliação da empresa. Além disso, é importante observar, né, a consistência do ROI ao longo do tempo e compará-lo com empresas concorrentes para uma análise completa da rentabilidade. E nós fizemos aqui, né? Nós olhamos todos eles e a gente vê que todos estão com padrões positivos, e talvez o que vale a pena que você está fazendo uma comparação é com referente ao momento, não só referente ao ROI, mas também aos outros indicadores, né, para você chegar num preço justo e estar captando oportunidades, né? Então, vamos lá. Como você interpreta o ROI? Depende do contexto da indústria, que a empresa opera. No entanto, em geral, o ROI mais alto é considerado mais favorável, pois indica que a empresa está obtendo retorno mais significativo em relação ao investimento do acionista. Sendo que, né, com a comparação com o histórico de empresa, é útil analisar o ROI ao longo do tempo para identificar as tendências. Tá? Por quê? Né? Se o ROI está aumentando consistentemente, isso pode indicar que tem uma melhoria de eficiência operacional na rentabilidade da empresa. Por outro lado, a queda do ROI ao longo do tempo pode analisar problemas financeiros ou operacionais. Ou então ele está perdendo alguns fundamentos, né? Perdeu bastante, né, fundamentos assim, né, operacionais ali, né, e está saindo do controle. Em comparação com empresas do setor, né, o ROI pode variar significativamente entre indústrias, devido à diferença nas estruturas de capital, modelo de negócio, requisitos de investimento. Portanto, é importante comparar o ROI de uma empresa com outras empresas no mesmo setor, né, para ter uma perspectiva adequada. Uma empresa com ROI mais alto que os seus concorrentes pode indicar vantagem competitiva em gestão eficiente. Beleza? Então vamos para o próximo aqui.
Tá? Então, o que você consegue interpretar o ROI? Né? Como você interprete ela de uma maneira bem concisa, né? É útil analisar as fontes de ROI para entender que está impulsionando o desempenho da empresa. O ROI é influenciado pela margem de lucro líquido, né? Um lucro líquido como porcentagem da receita, pela eficiência na utilização dos ativos e pela alavancagem financeira. Pode ser que o ROI está bom por causa da alavancagem. Uma empresa pode ter um ROI alto devido às margens de lucro sólidas, né? Eficiência operacional ou níveis elevados de endividamento. É importante considerar que o ROI é sustentável e se baseia em fundamentos sólidos. Né? Pode ser que uma alavancagem não é uma coisa tão sólida ali e pode causar um problema futuro. Metas e expectativas. Os acionistas e investidores podem ter diferentes metas e expectativas em relação ao ROI. Alguns podem valorizar um ROI mais alto, enquanto outros pode preferir um equilíbrio entre rentabilidade e crescimento. É importante considerar o contexto e as necessidades e expectativas dos stakeholders ao interpretar o ROI. Aí, do nosso lado, nós vamos ser os stakeholders, né? Nós somos investidores, então nós temos que ter esse ponto aí para fazer essa interpretação. Em resumo, o ROI é um indicador útil para avaliar a rentabilidade de uma empresa em relação ao investimento dos acionistas. No entanto, deve ser considerado juntamente com outros indicadores e fatores relevantes para obter uma compreensão completa da saúde financeira e desempenho da empresa. Ok? Vamos para o próximo, ROA, né? ROA, Return on Assets, ou retorno sobre o ativo. É um indicador de rentabilidade que mede a eficiência em que a empresa utiliza seus ativos para gerar lucro. O ROA calcula a porcentagem do lucro líquido obtido em relação aos ativos da empresa. A fórmula para calcular o ROA é a seguinte: lucro líquido dividido por total de ativos vezes 100. O lucro líquido é o resultado financeiro após a dedução de todas as despesas, impostos e juros. Os ativos representam os recursos financeiros tangíveis e intangíveis detidos pela empresa. O ROA é um indicador importante para avaliar a eficiência operacional de uma empresa, mas mede o retorno gerado em relação aos ativos utilizados. O ROA mais alto indica que a empresa está sendo eficiente em usar seus ativos para gerar lucro. Ok? Como interpretar? No entanto, assim como o ROI, né, a interpretação do ROA depende do setor que a empresa atua. Setores com altos investimentos em ativos, como indústria e manufatura, podem ter o ROA mais baixo, em comparação aos setores com menos necessidade de ativos, como empresas de software. Tá? Além disso, é importante considerar outros fatores, como a alavancagem financeira e as especificidades do setor ao interpretar o ROA. Comparar o ROA com empresas concorrentes do mesmo setor e analisar as tendências ao longo do tempo também é útil para você completar, né, fazer essa avaliação completa da rentabilidade da empresa. Ok? ROIC, né? ROIC é o Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido. É um indicador de rentabilidade que mede a eficiência com que uma empresa utiliza o seu capital para gerar lucro. O ROIC leva em consideração tanto o capital próprio quanto o capital de terceiros investido na empresa. A forma para calcular o ROIC é a seguinte, né? Lucro operacional líquido, capital próprio, mais dívidas ao longo do prazo, vezes 100. Né? Isso aí é uma divisão vezes 100. Então, a gente vai ter isso em percentual. O lucro operacional líquido é o resultado financeiro após a dedução de todas as despesas operacionais de impostos e juros. O capital próprio e o patrimônio líquido da empresa e as dívidas de longo prazo. São obrigações financeiras de longo prazo da empresa. Então, a gente vê aqui, né, que você consegue enxergar aqui, né? O ROIC aqui para o setor bancário ele não é eficiente. Você não vai ter nenhuma informação, então é zero. Como interpretar? É um indicador importante, pois avalia a rentabilidade de todos os investimentos feitos na empresa, né? Tanto pelos acionistas quanto pelos credores. Um ROIC mais alto indica que a empresa está gerando retorno mais significativo sobre o capital investido. Comparar o ROIC com o custo de capital da empresa também é útil para avaliar a eficiência dos investimentos. Se o ROIC for maior que o custo do capital, significa que a empresa está gerando um retorno superior ao custo de obter o capital, que é considerado favorável. Assim como outros indicadores de rentabilidade, a interpretação do ROIC deve levar em consideração o setor que a empresa opera, a consistência ao longo do tempo
e a comparação entre as empresas concorrentes, ok? Além disso, é importante considerar outros fatores de indicadores financeiros para uma análise mais completa da eficiência da empresa. Então, vamos aqui, né? Giro de ativos. Aqui o giro de ativos, né? Também conhecido como giro do ativo total, um indicador financeiro que mede a eficiência de uma empresa, utiliza seus ativos para gerar receita. Tá? Não é que ele está fazendo aquela troca de compra e venda. Então, o que é a forma para calcular o giro de ativos? É a seguinte: receita líquida dividida pelo ativo total. Receita líquida é o valor das vendas da empresa após a dedução das devoluções, descontos, impostos. O ativo total representa o valor total dos ativos da empresa, incluindo ativos tangíveis e intangíveis. Então, ele pega tudo que tem de receita e divide pelo valor do ativo total. O giro de ativos indica quantas vezes a empresa gera receita em relação aos seus ativos. O giro de ativos mais alto indica que a empresa está sendo mais eficiente em usar seus ativos para gerar venda. Por outro lado, o giro de ativos mais baixo pode indicar que a empresa não está utilizando seu ativo de forma eficiente para gerar receita. Né? Então, aqui a gente vê aqui, né, que 0,12 todos eles estão dentro de uma linha pontual, porque eles não precisam fazer uma venda aí né, fazendo implementação de fazer uma venda, porque eles vendem serviço. Tá? Então é importante considerar que o giro de ativo em conjunto com outros indicadores financeiros em comparação com empresas do mesmo setor. Importantíssimo isso, né? Para praticamente todos os indicadores. Algumas indústrias podem naturalmente ter um giro de ativos mais baixo devido à natureza dos seus negócios, como indústria de capital intensivo, enquanto outros podem ter um giro de ativos mais alto, normal. Além disso, é útil acompanhar o giro de ativos ao longo do tempo para identificar as tendências e possíveis mudanças de não eficiência operacional da empresa, análise combinada de giro de ativos com outros indicadores, como margem de lucro, retorno sobre investimento, pode fornecer uma visão mais completa do desempenho e da eficiência da empresa na utilização de seus ativos. Então, nós finalizamos aqui nossa aula, né, de indicadores financeiros aqui de rentabilidade, ok? Não é uma indicação de como de venda. Aqui todos os dados nós buscamos aqui no Status Invest, né, entre mês de março, abril e maio, ok? Nós montamos essa publicação toda aqui, né? Por exemplo, todos esse trabalho. Nós estamos agora no mês de julho, né? Então tem bastante tempo, né, que a gente teve além do trabalho para montar, né, temos os resultados operacionais, né, os resultados do primeiro trimestre, depois temos resultados aí que a gente acompanha nossos fundos imobiliários, né, e algumas outras do planejamento, e é importante também que isso aí sirva somente como parâmetro para você ir lá, né, e fazer essa investigação nesse trabalho de avaliação. Porque os dados do passado, ok, mas os dados futuros, né, do atual, né, que é presente dos resultados trimestrais, ele é importante para você ter essa análise e ver se está se mantendo, está mudando, ou qual é a tendência que você tenha, né, para poder fazer essa análise, né, fundamentalista e você conseguir fazer essa análise sozinho, ok? Muito obrigado e também, né, reforçando aqui, né, essa aí acho que é bem intencional nossa, né, de fazer isso aí para vocês ter conseguir fazer essa análise sozinho, né, para que também não seja indicado como uma caracterização de compra ou venda, né, de nenhum desses ativos, ok? Nenhuma recomendação, tá? Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e familiares. Tenha uma excelente semana e bons investimentos. Tchau, tchau.